Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, que é a óptica geométrica. Eu sou o professor Hélio, sou professor de Física, e nós estamos aqui nessa caminhada de revisão de conteúdos para o nosso Pré-ENEM. Vamos lá então? Então, hoje nós vamos estudar na nossa aula 11 o conteúdo de óptica geométrica. Essa óptica geométrica é um assunto que está sempre presente no nosso dia a dia. Vocês lembram que a gente sempre está relacionando o conteúdo de física que vocês estão vendo na escola, no ensino médio, em sala de aula, com exemplos do nosso dia a dia e principalmente com alguns conteúdos que são cobrados na prova do Enem. O que a óptica geométrica então estuda? Ela é a parte da física que vai estudar justamente os fenômenos que têm causa determinante, que é a energia radiante, em particular, a luz. Por questões de ordem didática, a gente costuma dividir essas duas frentes da óptica geométrica em óptica geométrica e óptica física, certo? Aqui na gravura nós temos aqui exemplos do dia a dia que a gente sempre observa como arco-íris, né? A formação de um arco-íris, as cores ali bem nítidas e um lindo pôr do sol, né? Quem não gosta de ver aí um pôr do sol? E a gente pode ver que esses dois fenômenos da óptica, elas são tratadas e estudadas nesse assunto. Essa mudança de cor, por que nós conseguimos ver as cores do arco-íris daquela forma? Por que o céu fica avermelhado no pôr do sol? Tudo isso a óptica geométrica explica para nós, né? Esse assunto é muito interessante e sempre é cobrado também, conforme nós mencionamos, na prova do Enem. A óptica geométrica também estuda os fenômenos ópticos com enfoque, né, principalmente na trajetória da luz, certo? Por isso ele recebe esse nome, óptica geométrica, porque ele vai estudar, né, os fenômenos relacionados com a trajetória que a luz então segue. Também se fundamenta-se, né, a noção de raio de luz nas leis que vai regulamentar o seu comportamento. Já a óptica física estuda os fenômenos ópticos, que vai exigir agora uma teoria sobre a natureza constitutiva da luz. Então, por isso que é dividido nesses dois pontos, então. Aqui na imagem nós temos justamente algo interessante, algo muito lindo de se ver no espaço, né? Que são justamente os nossos astros, planetas. E hoje os cientistas conseguiram desenvolver equipamentos, tecnologia que consegue ver realmente muito além no espaço, né? E a gente está vendo aqui justamente uma imagem detectada pelo telescópio espacial James Webb, que é justamente os anéis de Netuno, né, que foi detectado. Isso é possível por causa do estudo da óptica, né? A utilização de espelhos, a frequência correta, né, de se ver, então, a gente consegue ter essa noção então de imagens. Então, tudo isso é possível, né, por causa do estudo da óptica geométrica e da óptica física também. Nós temos também no espaço, além dessa imagem que estamos vendo aí, outras imagens, né, que são detectadas pelos nossos telescópios. Depois vocês podem ver, acessar, né, o site da NASA, por exemplo, que a gente lá consegue ver muitas imagens. Inclusive, né, nós deixamos também no final da aula, né, justamente o endereço correto para vocês verem essas imagens. Algumas aplicações então da óptica são as seguintes: correção de defeitos da visão, construção de instrumentos de observação como as lupas, os microscópios, as lunetas e telescópios, conforme a gente acabou de ver uma imagem. Construção de equipamentos de iluminação, estudo da estrutura do átomo, medidas geométricas de alta precisão. Com o estudo da óptica geométrica, a gente consegue, por exemplo, determinar a distância entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol.
Então a gente não precisa, né, pegar uma fita métrica, sair medindo lá da Lua para a Terra para saber a distância. Não, a gente usa apenas as aplicações da óptica nesse sentido. E conforme nós vimos, né, a correção de defeitos na visão, né? Acho que muitos de nós aqui precisamos usar óculos, né? Inclusive eu uso, né, eu utilizo essa correção, e isso é possível por causa do estudo, né, justamente da óptica geométrica. E nós temos aqui o conceito então de luz. Qual é o conceito de luz? Bem, luz é o agente físico, né, que sensibiliza os nossos órgãos visuais. Lembrando que a luz é uma onda eletromagnética, que nós vamos estudar no nosso próximo conteúdo, que vai ser na aula 12. Mas de início a gente precisa aprender isso, que a luz é um agente físico que sensibiliza os nossos órgãos visuais. Ok? Esse é o conceito que temos então aqui para a luz. Notem agora nesse próximo slide que nós temos aqui o espectro visível pelo olho humano. Veja que nós temos uma faixa ali bem extensa, né? Mas nossos olhos só conseguem sensibilizar a luz nessa pequena faixa aí. Está certo? Que é justamente as cores, né, que a gente observa do arco-íris. Vocês podem notar que vai de 7,5, né, vezes 10 elevado a 14 Hz, que é a unidade da frequência, até 4,3 vezes 10 a 14 Hz. Então essa vai ser a frequência que nós conseguimos então ver o espectro visível ao nosso olho humano. Nota que embaixo nós temos ali também o comprimento de onda, que nós vamos também detalhar tanto o comprimento de onda como a frequência também. Mas eu quero chamar aqui a atenção de todos vocês ao seguinte detalhe, que o comprimento de onda está variando ali, que nós conseguimos então enxergar de 400 nanômetro até 700 nanômetro. Note que quando a gente vai aumentando esse comprimento de onda, né, 400, 500, 600 até 700, as cores vão mudando, ó, tá certo? E se a gente diminuir o valor, né, também vai mudar os valores. Isso é muito importante para a gente entender por que acontecem os fenômenos do nosso dia a dia, como o lindo pôr do sol, né? Então, por que a gente consegue enxergar ali o pôr do sol? Porque ele está ali naquela frequência, né, próximo ali de 4,3 vezes 10 a 14 Hz, e também um comprimento de onda ali de 700 nanômetro. Então, por isso que a gente vê aquela cor, né, avermelhada então no céu, no pôr do sol. É muito importante a gente saber entender esse espectro, porque antes desses valores, vocês podem observar ali na tabela, que nós vamos não vamos enxergar, mas vai aparecer outros tipos de ondas, né, que a gente vai se aprofundar mais à frente também sobre esse assunto. Nós temos ali justamente o raio-x, por exemplo, o raio gama. Já do lado direito nós temos ali a radiação infravermelho, micro-ondas, as ondas de rádio ali como a FM e a AM e assim por diante. E todos os detalhes ali, nós estamos observando ali tanto o seu comprimento de onda, como a sua respectiva frequência, tá certo? Lembre-se ali que do lado esquerdo vocês têm a radiação ultravioleta e do lado direito nós temos a radiação infravermelha. Está de acordo com as cores ali do espectro visível, certo? É bom entendermos esses pontos, né? Para quando cair alguma pergunta relacionada a esse assunto no Enem, a gente saiba então responder. Prosseguindo então, nós vamos ver agora os raios de luz. O que são os raios de luz? Bem, são linhas que vão representar para a gente a direção e o sentido da propagação da luz. A ideia de raio de luz, pessoal, é puramente teórica, é só para a gente entender tanto a sua direção como o seu sentido, né? E nós temos aqui justamente duas figuras para representar isso, né? De uma vela e de uma lanterna, né? Raio de luz produzido por uma vela, nós chamamos de uma vela, e o feixe de luz ali de uma lanterna. Então a gente vai representar por essas retas justamente o caminho, né, que a luz vai percorrer e também a sua direção, né? Tanto a direção como o seu sentido, certo? Então esse é o conceito que a gente tem então aqui para os raios de luz. Outro detalhe importante, anotem aí por favor, os feixes luminosos ou os pincéis luminosos. A gente pode classificar esses feixes luminosos de três maneiras: convergente, divergente e cilíndrico. No convergente ele vai se encontrar num ponto, conforme a gente pode ver na primeira figura. O divergente ele vai se espalhar, conforme a gente pode ver ali na segunda figura.
E o cilíndrico, né, ele vai continuar ali no seu caminho, ele nem vai se converger nem se diverger, certo? Ele não vai haver uma convergência e nem uma divergência ali da luz, ok? Então esse vai ser o cilíndrico. E qual é a definição das fontes de luz? Bem, fonte de luz são corpos capazes de emitir luz, como o próprio nome já está dizendo, né? É uma fonte de luz, seja dela própria ou refletida. E elas podem ser classificadas da seguinte maneira, anotem por favor, fontes primárias e fontes secundárias. Vamos aqui para o primeiro, as fontes de luz primária então, ou as luminosas, são justamente fontes que emitem a sua própria luz. A gente pode ver um exemplo bem claro disso, do exemplo da fonte de luz primária, ou luminosas, que é o nosso Sol, né? O Sol, ela produz luz própria, né? E emite, então, em altas temperaturas. Por isso que a gente tem essa definição. Uma vela também, né? Uma lâmpada de filamento e assim por diante. Então, nós temos ali fonte de luz primária, que são as luminosas, que são fontes que emitem sua própria luz. Entre elas, a gente pode destacar as incandescentes, né? Que emitem a luz em altas temperaturas. E tem as luminescentes também, que quando emite luz de baixas temperaturas. As fontes de luz primária, luminescentes, pode ser a fluorescentes ou a fosforescentes, certo? Então anota esses dois pontos que são muito importantes para definirmos as fontes de luz primária ou luminosas. E o que serão as fontes de luz secundárias? São as fontes que emitem apenas a luz recebida de outros corpos. Então eles vão refletir a luz. Exemplo, a nossa lua, né? A nossa luz reflete a luz do sol. Os objetos que estão ao nosso redor, cadeira, a nossa roupa, né? E assim por diante. Isso são fontes secundárias. Então, resumindo aqui de forma bem simples, nós temos aqui duas fontes, a primária e a secundária. A primária, ele vai emitir sua própria luz e a secundária vai refletir a luz. E dentro dessas fontes, a gente pode destacar aqui dois pontos também. As fontes pontuais e as fontes extensas. O que são isso? A gente lê muito, né? Nas atividades lá dos exercícios do livro de física, umas questões também que caem no Enem. O que significa fontes pontuais e fontes extensas? Bem, fontes pontuais ou pontiformes, que é outro nome que a gente vê muito, né, nas questões, são justamente fontes de dimensões desprezíveis. A gente não vai considerar suas dimensões no estudo. Mas quando a questão fala de dimensão extensa, aí não, agora é o contrário, né? O seu tamanho, a sua dimensão vai ser relevante. A gente precisa considerar o seu tamanho no estudo. Essa é a diferença entre fonte pontual e fonte extensa. Ok, pessoal? Dentro da óptica geométrica também, a gente tem que considerar os seus meios físicos. A gente vai destacar aqui três. Os corpos opacos, os corpos transparentes e os corpos translúcidos. O que são os corpos opacos? São aqueles que impedem a passagem da luz, conforme a gente pode ver na primeira imagem aqui em cima, né? Um bloco ali escuro, né? A luz está batendo nele, mas não está atravessando. Por isso que a gente chama de corpos opacos. O que são os corpos transparentes? Como o próprio nome já diz, são aqueles que se deixam atravessar totalmente pela luz. É a nossa terceira imagem ali embaixo, né? Note que os raios de luz estão passando, atravessando ali o corpo. E o que são os corpos translúcidos? São aqueles que se deixam atravessar parcialmente pela luz. É a nossa segunda imagem. Note que alguns raios de luz estão atravessando o bloco, mas outros estão sendo refletidos, né? Não está atravessando. Então, anotem, por favor, os meios físicos da óptica geométrica são corpos opacos, corpos transparentes e corpos translúcidos. No próximo slide, nós estamos vendo agora a velocidade da luz. Esse valor é muito importante para nós, para encontrarmos o ΔS, utilizando lá a equação da velocidade média. Se a velocidade da luz é 3 vezes 10 a quinta km por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo,
e nós sabemos que a Terra demora 1 ano ou 365 dias, né, para dar uma volta em torno do Sol, a gente pode calcular aqui o ΔS, né, esse percurso então que ele vai fazer. Então, transformando ali o 365 dias vezes 24 horas, vezes 60 minutos e vezes 60 segundos, nós temos ali o tempo total em segundos. Então, quanto vai dar o nosso ΔS, fazendo ali a multiplicação? 9,5 vezes 10 a 13 quilômetros. Esse é o valor de 1 ano-luz, pessoal. Olha só que legal, né? Com a fórmula da velocidade média, a gente pode calcular o ano-luz. Lembrando que quando a gente fala de ano-luz, isso é uma unidade de espaço, de distância, do ΔS. Talvez a gente se confunda, né, por causa da palavra ano, achando que é ΔT, mas não é tempo, tá certo? Então anotem aí, quando a gente falar de ano-luz, estamos falando de distância, ok? Então, ano-luz é unidade de distância, que é muito utilizada na astronomia. E um ano-luz, né, é justamente a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre, né, de 365 dias. E vai ter esse valor que estamos vendo aí, né? 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, então. Beleza? Continuando, nós temos agora os princípios da óptica geométrica, que são 3. Primeiro, princípio da propagação retilínea da luz. Então, no meio homogêneo e transparente, a luz vai se propagar em linha reta. Segundo, princípio da independência dos raios de luz. Cada raio de luz se propaga independentemente dos demais. E o terceiro, princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. E aqui nós temos algumas aplicações, né, dos princípios da óptica geométrica. Nós podemos ver os eclipses, a câmera escura de orifício, o ângulo visual. São apenas algumas aplicações que a gente pode fazer aplicando então esses conceitos e estudos da óptica geométrica. E olha que legal aqui com respeito aos eclipses. Nós temos aqui na imagem, pessoal, o eclipse solar e o eclipse lunar. Às vezes a gente se confunde, né? Mas olha aqui na figura que nós estamos destacando aqui para vocês que o eclipse solar vai sempre ocorrer quando? Na lua nova, certo? Anotem aí, ó. A lua vai ficar entre o Sol e a Terra. Esse é o detalhe, eclipse solar, a lua vai ficar entre o Sol e a Terra. E nós estamos vendo ali justamente esse princípio. Já no segundo caso, no eclipse lunar, a Terra é que vai ficar no meio. Vamos ter ali a luz do Sol, vamos ter o Sol, a Terra e a Lua. E quando é que acontece o eclipse lunar? Anotem aí, na Lua cheia. Então, Lua nova vai acontecer o eclipse solar e na Lua cheia vai acontecer o eclipse lunar, certo? E aquela formação ali dos cones, pessoal, das sombras, é justamente o estudo da óptica geométrica, né? Nós vamos ter ali justamente a sombra que vai ser projetado tanto da Lua como da Lua na Terra e da Terra na Lua, que vai nos fornecer justamente esse estudo desse fenômeno muito interessante, né? Ainda continuando o estudo dos fenômenos físicos, a gente pode destacar aqui justamente quando o feixe de luz se propaga em determinado meio e atinge uma superfície de separação. Vai ocorrer os seguintes fenômenos ópticos: reflexão, refração, dispersão e espalhamento da luz. Com respeito ao primeiro, que é a reflexão da luz, é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar e se propagar no meio de origem, após ele incidir na superfície de separação deste com outro meio. Já na refração da luz, é o fenômeno que consiste no fato de a luz passar de um meio para o outro diferente. Na dispersão, é um fenômeno justamente do desdobramento da refração, quando a radiação interage com um novo meio de propagação. E o espalhamento da luz é um processo que vai ocorrer muito rapidamente, no qual as partículas da atmosfera absorvem a radiação luminosa, emitindo-a para outra direção. E ele pode ser considerado um tipo de refração também. Com respeito às leis da refração, nós temos aqui duas. Primeiro, lei da reflexão. O raio refletido pertence ao plano de incidência, ou seja,
o raio refletido, a reta normal no ponto de incidência e o raio incidente estão no mesmo plano ou são coplanares. Segunda, a lei da reflexão. O ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência, ok? Então essas são as leis da reflexão. Já as leis da refração vamos ter duas também. A primeira, que o raio de luz incidente I, a reta normal e o raio refratado estão contidos no mesmo plano. Já na sua segunda lei, que é a lei de Snell-Descartes, a luz monocromática, ao refratar-se, estabelece uma relação constante entre o produto do seno do ângulo, que se forma entre o raio, e a normal, e o índice de refração do meio correspondente. Então nós vamos usar a seguinte equação: NA, que é o índice de refração do meio A, vezes o seno do ângulo de incidência, seno de I, igual ao NB, que é o índice de refração do meio B, vezes o seno R, que é o seno do ângulo refratado. Aí nós podemos fazer a seguinte relação também, né? Que NA sobre NB é igual a seno de R sobre seno de I. E para vocês calcularem o índice de refração, é a seguinte equação, ó. N igual a C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido para V, que é a velocidade do raio no meio da superfície. Ok? Certo então, pessoal? Vamos revisar então esse conteúdo? Vamos aqui para a questão do Enem de 2020. Nós temos a seguinte questão. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria ver de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetro nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado, do ponto A até o ponto E, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e afere em cada recipiente. Então estamos vendo aqui a figura. Esse foi o aparato que o estudante montou. Nós temos ali os recipientes, né, o A, B, C e D, e as cores, né, que são formadas a partir do momento que a incidência de luz ele incide ali no prisma, então. A pergunta que ele faz é a seguinte: em qual dos recipientes em água terá maior temperatura ao final do experimento? Né, o recipiente A, B, C, D ou E. A gente vai resolver essa questão de que forma, pessoal? Bem, se a gente olhar ali para a figura, nós temos ali já uma indicação das cores, né? Lembra lá do espectro visível que nós vimos? Comprimento de onda, frequência de onda. Então isso aí nos ajuda a entender essa questão. Então vamos aqui para a resolução. A luz solar, ela sofre decomposição conforme a gente vê na figura, né? Uma dispersão através do prisma. E quando ele incide nos recipientes, a gente pode ver as cores ali que são formadas. Cada componente na infravermelha vai provocar maior aquecimento da água, já que os corpos irradiados nessa faixa de frequência manifestam aumento na agitação de suas partículas. Por isso que as ondas de infravermelho são denominadas de ondas de calor. E as ondas ali do ultravioletas já são chamadas de ondas frias. Por isso que algumas questões, principalmente algumas disciplinas, trabalham com, na disciplina de arte, por exemplo, trabalham com cores quentes e cores frias. Então as cores quentes são essas justamente aí que está destacado na figura, ó. Então a resposta que nós vamos marcar é a alternativa A. Então vai ser o recipiente A, então, que o infravermelho está destacado ali na figura para nós, ok? Faça essa relação aí, pessoal, de cores quentes e cores frias, que isso vai ajudar vocês também a responder as questões. Vamos aqui para a questão do Enem de 2017. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpadas.
haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xeno e LED. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. Ultravioleta e infravermelho são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? Questão boa também para nós analisarmos, não é verdade? Vamos então aqui para a nossa resolução. Nós temos aqui a figura da questão, tá certo? Temos ali as cores dos componentes que ele deu das lâmpadas. E note aqui na figura, né, da região do ultravioleta até a região do infravermelho, e a parte visível ali, qual dessas lâmpadas ela abrange, né, o que o arquiteto quer. A gente pode ver, por exemplo, que dessas 5, a lâmpada de LED, então, é a que melhor apresenta então, a iluminação. É o que está mais dentro ali da faixa visível. Estão vendo ali na gravura? Além disso, a intensidade emitida da faixa do infravermelho é desprezível, o qual melhor entende o desejo do arquiteto é justamente a lâmpada de LED, que também não vai aquecer em demasia o ambiente. Então, a alternativa que nós vamos marcar é a letra E, a lâmpada de LED. Analisando só o gráfico ali, pessoal, a gente consegue então marcar essa resposta. Não precisou de fazermos cálculo também, só analisarmos o gráfico, ok? Então, esse foi o nosso resumo da aula de óptica geométrica. Lembrando, pessoal, que vamos deixar disponível para vocês na plataforma Eduque. Acesse a nossa plataforma, que está aqui a descrição para vocês. Vocês vão encontrar nossas aulas em slides. Vocês vão encontrar simuladores também virtuais para vocês estarem fazendo experimentos. Conteúdos de revisão para o Enem e principalmente atividades, mais exercícios para vocês estarem treinando, revisando esse conteúdo, ok? Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos e até a nossa próxima aula.